Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos, galera! Vou trazer para vocês algumas informações de bastidores do nosso Flamengo. Tá chegando a hora, tá chegando o dia. Flamengo e Vasco. Quem será que vai avançar a grande decisão do Campeonato Carioca de 2025? E é sobre isso que nós vamos falar, porque nesse final de semana, sábado de carnaval, teremos o Clássico dos Milhões. E com isso, meus amigos, o Mengão do Felipe Luiz já está se preparando nos bastidores para esse jogo. Algumas questões, que estão saindo, algumas informações e notícias, é claro que nós estamos aqui peneirando para trazer para você, como por exemplo, o gramado do Maracanã passando por ajustes, pensando logicamente nessas semifinais. E também Felipe Luiz com duas baixas importantíssimas para esse jogo, contra o time do Vasco. E detalhe, hein, já temos aí algumas possibilidades para o Felipe Luiz estar preenchendo essas duas vagas que serão deixadas, por esses jogadores que eu vou trazer para você. Sem contar também a polêmica, nos bastidores sobre aonde será a primeira partida da semifinal. Será no Maracanã, no Engenhão, no Newton Santos? O Vasco está tentando tumultuar, querendo tirar a partida do Maracanã, e nós vamos trazer aqui alguns detalhes para vocês, tá? Só vou pedir a você que está chegando agora para deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sino e vem comigo porque só tá no começo aqui das nossas informações. Aproveita e deixa o seu comentário, tô respondendo todos vocês, tá? Seguinte, galera, passando aí para a primeira informação e notícia para vocês, uma das grandes preocupações, tá? Da Federação de Futebol do Rio de Janeiro em relação a essas semifinais do Campeonato Carioca é o quesito gramado. A FERJ, ali a federação, está se alinhando com os clubes classificados, o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo não, Volta Redonda. Para quê? Justamente para tentar entregar, o melhor gramado possível nessas partidas, tá? E aí, com isso, o Maracanã está passando por alguns ajustes, algumas reformas nesse momento em quesito gramado, A empresa que cuida da administração do campo do Maracanã, a Green Life, ela está fazendo um trabalho de fortificação e reparo da grama, justamente para colocar o campo em condições de jogo para esses confrontos que vão acontecer nas semifinais, tá? Lembrando que teremos um jogo no dia 1º, e depois outro jogo, no dia 8, tá? Se, claro, acontecer as duas partidas no Maracanã. Então, a FERJ ela tá intensificando, ali junto com as empresas, junto com os clubes, para que o campo, esteja em devidas condições, Lembrando que o Maracanã é um campo que recebe muitos jogos por conta, de Flamengo e Fluminense estarem administrando em conjunto esse estádio, e fica às vezes, inviável para o tempo de recuperação da grama. Mas esperamos, que a empresa ela consiga em pouco tempo colocar pelo menos, em condições para essas primeiras partidas, tá? Beleza? Agora, mais uma informação para vocês, galera. Só deixar aqui o meu comentário em relação a essa questão do Maracanã. Eu acho que, sinceramente, esse lance do Flamengo ter mandado alguns jogos do Carioca fora acabou ajudando, tá? Acabou fazendo com que o gramado do Maracanã não sofresse tanto para esse Carioca agora. Então eu acho que teremos um campo bom, tá? Eu acho que vai dar tempo e teremos um campo bom devido a essa quantidade de jogos que deveria acontecer, no Maracanã, acabou não acontecendo porque o Flamengo mandou, fora do Rio várias partidas, tá? Então, se por um lado o Flamengo se distanciou do público carioca, do torcedor aqui do Rio de Janeiro, mas por outro lado atendeu, os torcedores off-Rio e também ajudou na quantidade de jogos do Maracanã e na recuperação do gramado, ficando ali realmente viável para essa partida ou essas partidas das semifinais. Falando sobre a questão do jogo em si, do time, campo e bola, não que o gramado não seja também campo e bola, mas é o seguinte, galera, o técnico Felipe Luiz terá duas baixas importantes, tá, para esse primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. A primeira
é do Everton Cebolinha, tá? O Cebolinha que sentiu dores no jogo contra o Maricá, saiu se queixando, né, de muitas dores, fez o exame de imagem que simplesmente apontou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. Ou seja, o Cebolinha que estava, né, ali voltando já de uma lesão, ganhando, né, rodagem, né, ganhando o ritmo de jogo. O Filipe Luís, inclusive, dando várias oportunidades para ele jogar, né, e ganhar essa sequência de jogos, acabou sentindo novamente. A notícia boa é que, né, a lesão não é uma lesão considerada grave e ele, né, poderá sim estar de volta aí ou na decisão ou quem sabe, né, até no jogo da volta, né? Vai depender muito ali do processo de recuperação. Então, assim, o Flamengo que está evitando, né, divulgar agora o grau da lesão, mas tudo indica que é uma lesão que administrável, né, e que o departamento médico ele vai conseguir colocar o Cebolinha em condição aí, né, para os principais confrontos da temporada que o Flamengo terá pela frente, tá? Então a questão toda agora é o Cebolinha ter ritmo de jogo, voltar a jogar em alto nível, porque as últimas partidas que ele jogou não foi tão bem assim, tá? Foi razoável, né? Ainda não é o Cebolinha do ano passado, do início do ano passado, que jogou muita bola. Outro cara também que tá fora, pelo menos desse primeiro jogo da semifinal, galera, é o Michael. O Michael, que também, né, sentiu dores, né, saiu reclamando de campo, foi constatado também ali no exame de imagem uma lesão no Michael, também está fora desse primeiro confronto contra o time do Vasco. Porém, como o Michael já vinha fazendo tratamento há algum tempo e o Cebolinha entrou agora para fazer o tratamento, o Michael sim está sendo preparado para uma eventual final, tá? Não estou falando que o Flamengo vai para a final, mas uma eventual final, caso o Flamengo passe pelo Vasco nessas semifinais, aí o Michael poderá retornar à sua função, né, que é jogar ali pelo lado esquerdo, tá? Esse é o grande quebra-cabeça do técnico Filipe Luís, porque perdeu dois jogadores que atuam pelo mesmo lado, na mesma posição, ou seja, atuando ali na ponta esquerda. E um terceiro que ele tem para jogar ali é o Bruno Henrique, mas esse jogador está sendo utilizado como atacante central, né, jogando ali centralizado e jogando bem, por sinal, né, ajudando, fazendo gols, e isso daí faria com que o Flamengo perdesse esse jogador de frente, já que o Juninho está voltando, né, de uma lesão e ainda está sem ritmo de jogo. Então, assim, vai ser um quebra-cabeça ali para o Filipe Luís. A possibilidade que ele tem para suprir essa ausência no lado esquerdo é deslocar o Luiz Araújo, que atua pelo lado direito, para jogar ali no lado esquerdo. Luiz Araújo que inclusive já fez algumas vezes essa função. E aí ele teria o Gonzalo Plata para atuar pelo lado direito. Aí ficaria Luiz Araújo no lado esquerdo, Gonzalo Plata no lado direito e o Bruno Henrique centralizado, né? Ali o Arrascaeta, o Bruno Henrique centralizado. Mas também ele poderia utilizar o Ayrton Lucas, né, que está voltando também, mas o Ayrton Lucas jogando ali mais adiantado por aquele lado esquerdo, né, como uma espécie de ponta. Então, assim, o Filipe Luís vai ter que quebrar a cabeça para tentar encontrar, né, soluções aí para essas duas ausências, que é do Everton Cebolinha e também do Michael, né, sem contar o Bruno Henrique que está jogando adiantado no ataque. E aí, galera, o que você faria naquele lado esquerdo? Colocaria mesmo o Luiz Araújo ou deslocaria, né, outro jogador para atuar ali? Coloca aqui nos comentários. Qual jogador você colocaria nessa ponta esquerda no lugar do Cebolinha, que era o titular da posição? Mais uma situação aqui para vocês desse confronto, bastidores, né, aí da semifinal entre Flamengo e Vasco. Eu fico pensando aqui, galera, como é que tá o coração dos vascaínos, hein? Os caras simplesmente devem estar desesperados, cara. Você acha que eles queriam pegar o Flamengo? Tá todo mundo querendo fugir desse Flamengo do Filipe Luís, galera. Dá pra ver o brilho nos olhos dos jogadores. Os caras estão com fome de ganhar jogos. Não importa se é carioca, se é contra time pequeno. Mano, eles comemoraram a Taça Guanabara. Você tem noção disso? Ah, Júnior, Flamengo comemorando Taça Guanabara. Irmão, eles querem comemorar tudo. Comemorar a Supercopa, comemorar a Taça Guanabara. Querem comemorar o Carioca, Brasileiro, Libertadores, tudo. Então, assim, os caras estão com fome de ganhar, fome de vencer. Isso você vê nos olhos de quem entra em campo. Filipe Luís tira o jogador titular que tá indo bem, coloca outro no banco, o cara vai bem. Aí tira o cara que tá ali, coloca o cria da base, o cria vai bem. Ou seja, todo mundo que entra tá simplesmente olhando pro campo e disputando aquele jogo como um prato de comida, irmão.
É isso que nós estávamos esperando desse time do Flamengo. Então, assim, a vontade de vencer, a vontade de ganhar está no brilho, está nos olhos, desculpa, nos olhos desses jogadores, né? Você vê o brilho ali, né? A vontade de partir para cima, fazer gol e ganhar os jogos, tá? Então, os adversários sabem que o Flamengo hoje virou a chave e está simplesmente jogando, né? Com muita intensidade contra qualquer time e independente do campeonato e se é time reserva, se é misto ou até mesmo se é o time titular. E o Vasco deu azar, pegou esse Flamengo aí no melhor momento e olha, vou falar pra você, vai ter que rezar muito pra não ser um atropelo, porque poderemos ter um massacre em 2 jogos. Irmão, já imaginou? 2 goleadas? Quanto vai ser esse placar no agregado? Pode chegar a 10, hein? Pra desespero dos vascaínos, já pensou um 10-0? 5 no primeiro, 5 no segundo? Olha, o vascaíno, a gente vai conversar mais à frente. Ah, Júnior, tá sem humildade. Cara, não é questão de humildade não, é questão que é retrospecto, né? Pega aí os últimos 30 jogos e você vai ver e vai entender do que estamos falando. É claro, o jogo é jogado, lambaria é pescado. Vamos falar agora sobre a questão da polêmica que tá acontecendo, né, nos bastidores. É o seguinte, galera. O Vasco, né, que levou 6 no Maracanã, tá tentando tirar o jogo de lá. Essa que é a verdade, tá? E aí, durante um encontro promovido pela Liga Forte União, o Carlos Amoedo, que é CEO do Vasco, chegou a afirmar que o Cruz Maltino vai jogar o primeiro jogo da semifinal, que é o mandante, né? Ele é o mandante, o Flamengo terminou com a melhor campanha, ou seja, teria a possibilidade de jogar e decidir em casa, né? Ainda joga por 2 resultados iguais. E aí, ele disse que o Vasco irá mandar o seu jogo no estádio Newton Santos, atual estádio do Botafogo, né? O regulamento da Federação do Estadual de Futebol do Rio de Janeiro, da FERJ, obriga, tá, que os jogos, né, das semifinais do Campeonato Carioca tem ali uma carga de ingresso igualitária. Ou seja, 50% para o time mandante, 50% para o time visitante. Coisa que não acontece, por exemplo, em São Januário, por questões de segurança. Não dá para dividir, né, ali o estádio, né, de São Januário, porque não suporta, né? Você teria ali confronto entre as torcidas. Então, o Vasco que chegou a tentar levar esse jogo para São Januário, mas como não tem condição de promover esse jogo, porque não pode ceder 50% da carga de ingresso, vou falar para você, hein? Se ele cedesse 50% da carga de ingresso para a torcida do Flamengo, você tá pensando que a torcida do Flamengo não iria? Iria, e iria lotar São Januário, e detalhe, ia ficar para história. Eu não lembro se já aconteceu, tá? Mas eu não lembro aqui de cabeça, talvez você que é da velha guarda aqui pode ser que lembre. Mas nesse confronto, se tivesse 50%, o Flamengo colocaria mais torcida, tá? Mais torcedores do Flamengo dentro de São Januário do que o próprio Vasco. Pode escrever isso. Então é lógico que isso não vai acontecer. Não tem estrutura, né, aquele estádio para suportar, né, 50-50. E aí o CEO do Vasco estaria tentando tirar do Maracanã e levar para o estádio Newton Santos para tumultuar. A verdade é essa. Por quê? Os caras fazem um auê danado no Brasileiro, entram na justiça, fica fazendo, né, notinha o tempo todo, querendo jogar no Maracanã. Aí tem uma decisão, uma semifinal para jogar, agora que tem que jogar para colocar ali um público decente dentro do estádio, aí quer levar para um estádio menor? Vai entender, cara, né? Então, assim, é o que eu falo para vocês. É se apequenar demais, né? É querer simplesmente se apequenar diante do Flamengo. Essa que é a verdade. Agora eu falo uma coisa para você. Pode ser em São Januário, pode ser no Newton Santos, no Maracanã, na Lua, em Marte. O Flamengo vai lá e vai jogar e jogar bem para vencer, irmão. Vai jogar para atropelar, não tem jeito. E detalhe, pode ser em qualquer estádio, até em São Januário. Se fosse em São Januário, teríamos mais torcedores do Flamengo do que do Vasco, certamente. E aí, galera, o que você acha, né, dessa situação? É ou não é para tumultuar simplesmente, né, esses bastidores da grande decisão aí da semifinal do Campeonato Carioca, do Clássico dos Milhões? Coloca aqui nos comentários. Seguinte, galera, olha, sábado tá chegando e, logicamente, junto com o sábado, teremos ali muitas notícias e novidades desse jogo, né, que Flamengo e Vasco. Logicamente que agora é a Vera, agora é mata-mata. Temos que atropelar o Vasco já no primeiro jogo para chegar no segundo, deixar os caras simplesmente desmotivados e aí, ó,
termina o Fatality, né, meu parceiro? Então, fique tranquilo que eu vou estar trazendo muitas novidades aqui pra você. Olha, fica ligado, já se inscreve, aciona o sino, coloca em todas as notificações pra você não perder absolutamente nada. Vai ser uma notícia atrás da outra, um vídeo atrás do outro, sem contar também que teremos o nosso pré-jogo e pós-jogo aqui no nosso canal. Tamo junto? Vamos que vamos. Coloca seus comentários aí, vou responder cada um de vocês. Isso aqui é nossa paixão, daqui a pouco eu volto, hein? Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!